Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Zé Marco da Laje, Prêmio Êxito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Boa tarde, meus irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos a alegria de receber o meu amigo, meu grande amigo lá de Niterói, da UMEN. Aquela pessoa que eu sempre falo aqui toda semana, que tem um programa na Rádio UMEN, meu amigo Francisco Rebouças, o programa Espiritismo Ensina. E hoje ele está aqui ao vivo e a cores para todos nós, para aquelas pessoas que assistem o programa dele, que ouvem pela internet. Hoje vamos ter o prazer de vê-lo, meu amigo Francisco Rebouças. E hoje é o último programa do mês e nós vamos fazer o sorteio. Nós vamos sortear o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos 2 Evangelhos segundo o Espiritismo, um grande, um menorzinho, e 2 CDs com a revista Cultura Espírita. Então, no final, você que não ligou ainda para o nosso programa, que queira participar do sorteio e também fazer pergunta para o meu amigo Francisco Rebouças, pode ligar, porque o assunto hoje é sobre o Livro dos Médiuns, o capítulo 6 das manifestações visuais. Então é um assunto muito interessante para as pessoas que não são espíritas, que ocorre, todos nós, os espíritos dizem para todos nós, Kardec, que todos nós somos médios, nos graus mais variados, e nós sabemos que tem pessoas que veem, Francisco, espíritos, e que de repente não sabem lidar com isso, não sabem porquê, como fazer. Então nós vamos tentar hoje aqui, a gente sabe que é um assunto que não se esgota, tem muita coisa para falar, mas vamos tentar falar ao máximo sobre esse assunto das manifestações visuais, ok? Semana que vem nós vamos ter aqui a minha amiga Horaci, lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, que vem falar para a gente amor, religião de Jesus. Então, é um assunto também muito interessante. Nós vamos falar agora, então, das palestras que vão ocorrer essa semana nas casas espíritas daqui da nossa região de Cabo Frio. Tá ok? Da Casa René Peça, hoje, às 8 horas da noite, nós temos Rosana Andréia. Tá? O tema é acertar com os erros. Então, 8 horas, dá tempo a gente assistir o nosso programa
tomar um cafezinho e irmos lá para a Casa René Peça assistir a palestra com a Rosana Andréa, lá na Casa René Peça, e o tema Acertar com os Erros. Ok? Então, hoje, Casa René Peça. Lá no Centro Espírita Ceareiros do Bem, que é o meu centro espírita, no dia agora, quinta-feira, dia 30, nós vamos ter o nosso amigo Ciro Meriandi, lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, que vai falar para a gente. O tema é Caminho Reto. 8 horas da noite, lá no Jardim Esperança, no Centro Espírita Ceareiros do Bem. Ok? No Centro Espírita Amor e Caridade, agora, nesse momento, está acontecendo uma palestra com meu amigo Cássio, falando sobre o livro Os Mensageiros. E sexta-feira agora, Leila Almeida, lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, falando disciplina, liberdade e educação. E domingo agora, já em junho, dia 2, meu amigo Flávio Scali vai falar sobre o caráter da revelação espírita, às 18 horas. Dizendo que essa palestra do Trabalhador de Jesus, às 18 horas, todos os domingos, é transmitida pela internet. Você entra lá no site do Trabalhador de Jesus, é www.cetj.org.br, e você assiste a palestra ao vivo. E quarta-feira, às 15 horas, tem a reprise também pela internet. O Trabalhador de Jesus, ele reprisa toda quarta-feira, às 15 horas. Você assiste também pelo site do CETJ, pelo site da SEI, da UZR, também passam a reprise dessa palestra, ok? Meu amigo Marcos, ele não chegou até agora, que teve um imprevisto, mas vai chegar daqui a pouco. Então, eu vou ler. Francisco, você não gostaria de ler para a gente? Ler. Então, o Francisco vai ler para pegar uma páginazinha aqui do livro Pão Nosso e vai ler para todos nós aqui. Boa tarde a todos. Vamos então fazer uma leitura do livro Pão Nosso, Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel. E a lição 128 é porque ignoram. A passagem está em João, no capítulo 16, versículo 3, quando Jesus nos disse: E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. E Emmanuel traduz essa passagem evangélica para a gente desta forma: dolorosas perplexibilidades, não raro, assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que se não justifiquem. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais que isto. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Ok, muito obrigado. Eu esqueci de falar aqui sobre a palestra do Centro Espírita Fonte de Luz, que é quinta-feira agora. Vai ser com Maurício Ravizini, lá de Niterói. O tema, no teu coração uma semente, que frutos dará?
ok? O nosso telefone é 2629-2571, tá? Você que quiser participar do nosso programa, hoje vai ser o sorteio, fazendo perguntas para o meu amigo Francisco Rebouças ou apenas para participar do sorteio, tá? Pode ligar, que meu amigo Dário, Adácio, vai estar daqui a pouco lá no telefone aguardando a sua ligação para você participar do nosso sorteio. Então nós vamos passar rapidinho a um apoio cultural e voltamos já já. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Cruzeiro do Sul, agência de serviços. Empresa especializada em contabilidade e assessoria para organizações religiosas e associações civis. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Então, voltamos no nosso apoio cultural e antes de nós começarmos a falar com meu amigo Francisco Rebouças sobre esse assunto de hoje, vamos pedir para que ele faça uma oração para todos nós, para que a gente possa, junto aqui do nosso estúdio, vocês em suas casas, que a gente possa ter uma harmonia, uma sintonia boa, para que a gente possa fazer um programa que realmente traga, né, explicações, elucidações sobre esse assunto. E estamos aqui pensando nisso, em fazer um programa que seja do agrado de todos e que consigamos, né, tirar as dúvidas das pessoas. Então, se tiver dúvida, pode ligar para a gente que nós vamos tentar responder as perguntas de vocês, ok? Então vamos pedir ao meu amigo Francisco Rebouças que faça a oração para todos nós. Vamos agradecer, Renato, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso amigo, nosso mestre, e aos bons amigos que aqui estão da espiritualidade, pela oportunidade que estamos tendo, pelo amparo, pela intuição, pela inspiração. Que Jesus possa nos envolver a todos, que possamos nós, Senhor, levar
ao conhecimento daqueles companheiros que estão sintonizados no programa da melhor forma possível, as tuas mensagens, teus esclarecimentos, para que cada vez mais e melhor possamos te compreender e seguir em busca do dia em que pessoalmente estaremos contigo, Jesus, te agradecendo pelas dádivas, pelas coisas boas que nos aconteceram, que teu coração nos enviou. Que a tua paz então permaneça conosco agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, então nós vamos começar esse assunto, ele está lá no livro dos médiuns, é o capítulo 6 das manifestações visuais. Então, para as pessoas que não são espíritas, antes de eu te perguntar, fazer a primeira pergunta, eu gostaria que você falasse para os nossos amigos, né, sobre o livro dos médiuns, o que é o livro dos médiuns, por quê, né, por que Kardec se preocupou em fazer, em criar, né, os espíritos, né, criar o livro dos médiuns, para que os nossos amigos possam entender sobre o nosso assunto de hoje. Isso, Renato. O livro dos médiuns é o segundo livro da codificação, né? O primeiro foi o livro dos espíritos. E a finalidade do livro dos médiuns é nos trazer o conhecimento prático, né, das manifestações dos espíritos, de que forma eles participam na nossa vida. É o laboratório, né, do mundo invisível reproduzido no livro dos médiuns, de que maneira os espíritos realmente agem, né, que a gente sabe através do livro dos espíritos que nós temos o mundo físico e o mundo espiritual. Então a ciência do mundo conhece muito as coisas do mundo físico, da Terra. A ciência nos traz aqui os diversos laboratórios, trazendo questionamentos e as soluções para os nossos questionamentos físicos e materiais. Assim também Kardec precisou elaborar as questões científicas, né, da doutrina espírita através do livro dos médiuns, para justamente nos trazer uma base que nós pudéssemos entender como nos comportar, o que acontece, como acontece no mundo dos espíritos, essa comunicação entre vivos do plano físico e vivos do plano espiritual. Então, o livro dos médiuns é a doutrina espírita na prática. Ok, então vamos então começar a entender, a compreender, né? Porque como falou, a mediunidade é uma coisa que sempre existiu, né? Desde que a humanidade está sobre a face da Terra, pessoas são médiums, né? Então existem pessoas que veem espíritos. Aí pergunta bem, podem realmente os espíritos serem visíveis, tornar-se visíveis? O que as pessoas veem realmente são espíritos? Fala pra gente aí, Francisco. Claro, Renato, os espíritos podem se tornar visíveis a qualquer um de nós. Até aqui agora, se algum espírito desejar, ele poderá se tornar visível, né? Só que no mundo físico se torna um pouco mais difícil para nós vermos os espíritos, porque nós estamos ainda vestidos com essa veste material difícil, né? Que é o corpo físico. É uma matéria muito, vamos dizer, muito dura, uma matéria que não facilita ao espírito enxergar coisas além da matéria, né? Então fica um pouco mais difícil, mas a gente pode ver sim e o espírito pode se materializar. E muito mais simples para a gente fica em ver os espíritos, estar com eles, comunicar com eles durante o sono, quando nós espíritos estamos despreendidos deste corpo físico, né? E estamos participando, conversando com os espíritos no mundo espiritual, como espíritos que somos. Tá, então, isso é muito interessante, né? Porque a gente sabe que tem pessoas, né, principalmente pessoas que não são espíritas, né, de outras religiões, né, que veem espíritos, né? E muitas das pessoas acham que aquilo ali não é a manifestação de um parente, de um ente querido. Passa tudo pela cabeça. Fala-se muitas coisas que não tem, né, que totalmente diferente daquilo que realmente é a realidade. Então, como é que você poderia aconselhar, né, se é que se pode se aconselhar, pelo menos orientar, em termos de algumas pessoas que não são espíritas, mas que veem espíritos, principalmente quando veem espírito de um parente, e acham que não é, ou dizem para ela que não é, que é outra coisa, que não
o parente amigo. Como é que você poderia dar alguma palavrinha para essas pessoas? Renato, por exemplo, se meu pai aparecer para mim, tá certo? Quem melhor vai conhecer meu pai que eu, não é? Então alguém vai dizer para mim, não foi seu pai. Como não foi? Não é? Não foi seu pai, porque isso aí é uma miragem, é uma visão. Então a maioria das pessoas que não conhecem o Espiritismo não sabe dessa relação entre mortos do plano físico, mas vivo do plano espiritual, que a gente morre no corpo físico, mas continua vivo, como ser imortal que somos. Então meu pai deixou aqui na Terra este corpo que é daqui da Terra. O mundo espiritual ele não vai usar esse tipo de vestimenta. Ele vai com o seu envoltório, que é do perispírito, fluídico, seu corpo fluídico. Então, quando ele se apresentar a mim, ele vai se apresentar com o corpo fluídico que pode plasmar, para que eu o conheça, aquela roupa, aquele traje, aquela maneira como ele se apresentava aqui em vida, para que eu o reconheça. Isso, é porque essas aparições, né, que às vezes as pessoas não têm nem às vezes o contato de conversar, né, e detalhes, né, detalhes da vida da pessoa, né, se é um pai, só o pai que sabe os detalhes, é um parente, né, um amigo, um irmão, uma mãe, que seria também mais uma coisa que a pessoa poderia, para identificar, seria mais um motivo, não é isso? Que para você identificar são os detalhes que só aquela família conhece. Exatamente. Então, o que há muito é de desconfiança, tá? Porque as pessoas não acreditam, muita gente ainda acredita que morrendo este corpo físico, acabou tudo, né? É verdade. Então, há aquelas controvérsias todas, mas, meu amigo, se você confia, crê em Deus, eu te pergunto, se o homem cria máquinas que duram séculos e funcionam perfeitamente, por que Deus, a inteligência suprema, criaria um corpo físico para durar 10 anos, 5 anos, 20 anos, 100 anos, que fosse, e daí acabar? Não tem a mínima justificativa. Então, com certeza, o seu ente querido que voltou ao plano espiritual continua mais vivo do que antes, simplesmente está sem essa veste. E você vai encontrar com ele quando voltar para lá também, porque todos nós voltaremos para o mundo espiritual, né, Renato? Com certeza, isso aí não tem a menor dúvida. Uma coisa também importante que está lá no Livro dos Médiuns, que fala assim, nós sabemos que existem várias categorias de espíritos, certo? Certo. Uns mais adiantados, outros menos adiantados, mais evoluídos. Eu pergunto a você, qualquer categoria de espírito pode se tornar visível? Ou é só aqueles espíritos mais evoluídos? Ou qualquer espírito pode se tornar visível? Fala pra gente aí. Todos, qualquer espírito. Muita gente só acredita, por exemplo, quando viu a Virgem de Fátima. Não é isso? Porque era um espírito elevado. Então as pessoas acreditam realmente que viram Fátima. Mas outras pessoas, se fossem outras pessoas, já não acreditariam, né? Isso aí é uma miragem, eu estou pensando, eu estou sonhando, mas não, qualquer espírito das classes mais elevadas, como os das classes mais ignorantes, mais atrasadas, podem também se comunicar, podem também se tornar visíveis. Então todos os espíritos podem se manifestar? Podem, alguns não se manifestam, ou porque eu não mereço ver aquela pessoa, ou porque ele está trabalhando lá no mundo espiritual, é a hora que eu peço para ver, ele não aparece. Mas ele pode aparecer para mim em qualquer outra hora. Né? Então, de qualquer forma, qualquer espírito pode aparecer para mim, né? Se eu tiver condições de ver, porque há algumas pessoas que, por mais que eu queira, como prova para mim mesmo, eu não vou ver, porque eu não mereço ver aquela pessoa. Então, há também esse tipo de merecimento. E há também aqueles que podem, mas não querem. Então, eu não posso obrigar alguém, ao meu pai, a aparecer aqui, mesmo que ele possa. Ele pode não querer. É verdade. Isso aí é. E como tem a mediunidade, né? Que às vezes ele está do nosso lado, mas a gente não consegue perceber, porque nós não temos uma mediunidade. E ele sabe até que é melhor ele estar aqui do meu lado sem aparecer para mim do que ele aparecendo. Porque isso pode trazer problemas psicológicos para mim. Com certeza, vai haver uma descompensação terrível, né? Que as pessoas, ainda mais quem não conhece, as pessoas que já conhecem, né? Quando vê espírito já... tem muita gente que tem medo de espírito. Tem medo, que é espírita. Espírita, né? Que espírita tem medo da manifestação, né? Dirá quem não. Que acha que tudo que aparece, que é visível, é coisa ruim,
Ou até coisa do demônio que está arrumando aquilo. O demônio, né? que está fazendo uma armadilha, né? Isso. É um demônio com a cara do familiar, né? Isso é Exatamente. muito comum as pessoas falarem isso, né? Que vem um parente, não, aquilo ali é o demônio que se manifestou com a aparência do meu pai. Quer te preparar alguma surpresa desagradável, né? É verdade. Isso é muito comum, sim, Renato. Pessoas que têm medo justamente por causa disso. Porque vai entender que aquilo não é aquela pessoa que ele gosta. É o demônio que está ali inventando, fazendo, né, a vez do seu parente. Né? E não existe isso aí, é coisa de ficção. Pode ter certeza que o que você está vendo é um ente querido, é um espírito mesmo, muitas vezes seu familiar. Tá, então você explicou que tem espíritos que se manifestam, uns porque querem, outros não querem, podem se manifestar, mas não querem. A maioria das pessoas também não consegue ver. Eu sou um que não vejo espírito, não tenho essa mediunidade. Mas isso tem um objetivo. Claro. Agora eu gostaria que você falasse para os nossos amigos qual o objetivo desses espíritos se manifestarem visivelmente. Fala para a gente aí. Renato, há duas finalidades. Os bons, para fazerem coisas boas, trazerem alguma coisa que venha tornar útil àquela pessoa que ele se apresentar. E os maus, né, para trazer complicações, problemas e para fazer mal mesmo, né? Então depende se o espírito é um espírito com uma bagagem evolutiva moral boa, é claro que se ele te aparecer é para te trazer alguma coisa boa. E se ele não tiver uma bagagem positiva, se ainda for a moralidade dele bem aquela perturbada, equivocada, o que ele pode te trazer se não isso? Isso aí, isso faz com que a gente pare e pense, né? Então você diz que tanto o espírito bom como o mal ele pode se manifestar. Pode. Agora eu pergunto, então por quê? Qual é o objetivo de um espírito mal se manifestar? Por que Deus permite isso? Muito boa pergunta essa, né, Renato? Por que um espírito mau vai se manifestar para alguém Deus permite, né? Isso Ele permite o seguinte, porque muitas vezes isso aí vai trazer proveito para aquela pessoa a quem o espírito vai aparecer. Porque o espírito, mesmo vindo com más intenções, o efeito que ele vai produzir pode ser positivo. Então, se eu estou, por exemplo, planejando alguma coisa má contra meu próximo, matracando alguma coisa aqui para prejudicar alguém, e me aparece um espírito desse aí, eu já vou tremer nas bases, né? Meu Deus, quem será esse? Porque está aqui, ele vai ficar perto de mim, é a minha sintonia, né? Mas aquilo pode trazer uma perturbação muito grande e eu desistir desse mal que eu ia fazer. Então, às vezes, a intenção do espírito é má, é de praticar o mal, mas aquele mal acaba redundando num bem para aquela pessoa que viu aquele espírito mal. Porque ele ali pode tomar um susto, ele pode ser tomado de pavor e desistir do mal que ele pensava praticar. Você falou pra gente aí uma coisa, né? Você falou em sintonia, afinidade também, né? Exatamente. Fala pra gente aí. O que faz então com que a gente tenha ao nosso lado espíritos bons? Né? Porque ninguém quer ter espírito ruim do nosso lado. Isso é verdade. Todos nós queremos boas companhias, nós queremos Nós queremos Jesus. Jesus, o anjo guardião, nosso anjo, o guia. Nós queremos só espíritos bons do nosso lado. Eu pergunto a você, basta a gente querer um espírito bom desse estar do nosso lado? O que nós temos que fazer na nossa vida para que a gente possa ter boas companhias espirituais? Renato, quem dera que fosse assim, a gente querer e estivesse ao lado da gente aqueles bons espíritos. A gente tem que fazer tudo na vida, mesmo na nossa vida material, é merecimento, é trabalho, né? Então, para que a gente tenha ao nosso lado boas companhias, nós precisamos buscá-los. Através de quê? Das boas obras, dos bons sentimentos, do amor ao próximo, vivenciar o que Jesus nos veio traduzindo as leis, né? Quais são as leis divinas? Se você for ver os 10 mandamentos, tem tanta coisa aí, Jesus pegou isso tudo e os profetas e resumiu em apenas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu amar a Deus com todo o meu coração, ao meu próximo com todo amor, com todo respeito, com certeza eu terei ao meu lado os bons espíritos me ajudando a continuar com esse trabalho, com essa dedicação ao bem. Agora, se eu tiver, né, aquela vontade de ter um amigo espiritual bom, evoluído ao meu lado, ao mesmo tempo,
nas falcatruas da vida, prejudicando o meu próximo, querendo tirar proveito, que espírito é esse superior que vai ficar ao meu lado? Claro que minhas companhias serão aquelas equivocadas que pensam como eu também. Então, para que a gente tenha uma boa companhia, a gente tem que estar, em primeiro lugar, com a mente livre das preocupações terrenas, buscando as coisas do Espírito, em prece, como Jesus disse, orai e vigiar. Então, a gente vigia primeiro e ora depois. Porque se a gente sair orando sem vigiar, a gente pode tropeçar e cair num buraco. Não é mesmo? Então, a gente vigia e ora ao mesmo tempo. Com certeza, quem está em prece, em oração, está sempre bem acompanhado. Isso faz a gente pensar, né? A gente fala, lá no Espiritismo nós falamos muito em reforma íntima, não é isso? De nós mudarmos, nos transformarmos, porque todos nós queremos paz, né? A gente vê isso muito, eu já falei isso aqui várias vezes, mas é bom sempre tocar para as pessoas, quando tem festa de final de ano, né? Na passagem de 31 para 1º, aqui na nossa cidade de Cabo Frio, né? Vai uma multidão de pessoas para a praia ver os fogos. Aí as pessoas pegam, se vestem de branco, né, simbolizando a paz. Eu já vi, Francisco, várias vezes, até estou evitando até muito de ir à praia, porque eu vejo pessoas de branco, né, famílias inteiras, pessoas inteiras, muita gente de branco, e brigando na praia, discutindo, se embebedando. Como eu vi uma vez, já tem alguns anos, uma briga entre pessoas da mesma família, que um pegou uma garrafa quebrando a cabeça do outro, e estavam todos de branco. Aí eu pergunto, como é que essas pessoas querem paz, se elas não têm paz dentro delas? Como é que pode isso? Você acha que é possível alguém ter paz? Né? Você sabe que a paz começa dentro da gente? Como é que funciona isso, Francisco? A roupa, Renato, não quer dizer nada. Era preferível que eles estivessem vestidos de vermelho, de azul, de preto, e conversando de forma, vamos dizer assim, como eu diria, educada, né? De forma familiar, se abraçando, conversando, comemorando a passagem do Ano Novo, porque não é a roupa branca que vai distinguir alguém de ser melhor que o outro. E nem torná-lo em paz. Exatamente, nem a roupa branca vai trazer paz para ninguém, porque a paz está dentro de nós, a paz é construída através dos nossos atos de moralidade. À medida que eu estiver em paz com a minha consciência, eu vou estar em paz onde eu estiver. Enquanto eu não estiver em paz com minha consciência, não adianta eu botar roupa verde, amarela, azul ou branca, sem um pinguinho, porque a roupa está intacta, mas o coração, a mente está, como Jesus disse, era aqueles casulo caiado por fora e cheio de podridão por dentro. É verdade. Certo? Isso é importante a gente falar, porque eu percebo isso nas pessoas, que as pessoas têm uma vontade, uma ânsia muito grande de paz. Né? Nós estamos atravessando um momento muito, né, difícil no planeta. A gente sabe que nós estamos numa fase de transição, que as pessoas estão falando em paz, tentando já em harmonia, pessoas que estão fazendo bem, que estão entendendo esse processo. Mas também temos muitas pessoas que ainda não entenderam esse processo da transformação que o nosso planeta está vivendo. Os Espíritos já disseram para a gente, continuam dizendo, mandando mensagem para todos nós, que essa é a última oportunidade para a grande maioria dos Espíritos encarnar nesse planeta, não é isso? A última chance, porque quem não se enquadrar de maneira dentro do Evangelho, do nosso Mestre Jesus Cristo, não se tornar uma pessoa melhor, vai ter a última oportunidade de encarnar nesse planeta. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A Terra, Renato, está passando por esse processo já há muito tempo, né? Esse processo de renovação. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, né? E o mundo de regeneração não vai mais comportar certas atitudes nossas. Tá? Então, aquele que não se enquadrar na procura de buscar harmonia interior, buscar harmonia com o seu semelhante, esse com certeza vai ter também seu lugar, só que não mais no planeta de regeneração. Vai voltar para um outro planeta de provas e expiações como o nosso, num lugar muito mais atrasado do que o nosso já está. Porque o mundo de provas e expiações, ele começa no mundo primitivo e vai até o mundo de regeneração.
tem toda essa faixa aqui que ele está transcorrendo em termos morais, espirituais, de crescimento, de evolução, tanto do progresso material, né, que é a asa do saber, como o progresso espiritual, que é a asa do amor. Então, o que acontece? Do início aqui, do mundo primitivo ao mundo de regeneração, existe N planetas de provas e expiações. Então, quem não está se enquadrando aqui, volta para um outro planeta de provas e expiações muito mais atrasado do que o nosso planeta já está. Tá certo? E nós vamos seguir, nós que eu digo, aqueles que quiserem, né, que desejarem continuar no trabalho de se moralizar, se autoconhecer, buscar a prática do bem, do amor, da paz, esse vai seguir, vai, como disse Jesus, herdar a terra. Com certeza, né? E sabe que Jesus, né, falou tudo isso para todos nós, né? Exatamente. E até hoje, a grande maioria de nós não entendeu a mensagem de Jesus, né? Quando ele disse que há muitas moradas na casa do Pai, né? Isso que você falou aí. Exatamente, são inúmeras as moradas. Só provas e expiações tem milhares Só na nossa galáxia são milhões de planetas. Exatamente. Então a Terra está chegando à regeneração, e outros também estão chegando à regeneração. Aqueles que não comportarem, que não quiserem seguir, ele não tem problema não. Eles vão ser tirados daqui e colocados ali, no planeta de provas e expiações, bem mais atrasado do que o nosso, porque o nosso não mais está comportando isso, está chegando ao final. Como Deus, né, é nosso Pai, ele é bondoso, né, ele é amor, né, e quando ele coloca um espírito desse num planeta mais atrasado, né, isso, para Renato, aprendizado. E não é castigo, como muita gente foi né? castigado. Deus não castiga ninguém. Verdade. Ele está dando a cada um, como disse Jesus, a cada um segundo a sua obra, as suas obras. Então quem obrou no mal não pode ir para o lugar daquele que obrou no bem. Tem que ir para o lugar onde ainda se obra no mal, para que ele aprenda a utilizar, através do mal que vai receber também, essa reflexão, pensar que ele já podia estar bem melhor, ele vai ter saudade, como os capelinos tiveram, né? Dessa situação da Terra, já num momento muito mais evoluído, quase que a coisa se normalizando, e ele voltar para aquela confusão toda da época que ele já viveu, e que vai voltar a viver de novo naquelas mesmas situações. Né? Uma oportunidade também grande, né? Que esses espíritos, quer dizer, os que estão aqui no nosso planeta já têm um conhecimento grande. Exatamente. E vão ter essa oportunidade de transmitir esse conhecimento para outros que menos, né? Exatamente. Que não conhecem. É como os capelinos que vieram para ajudar aqui no crescimento da Terra. Imagina você, olha a bondade de Deus que nos dá essa oportunidade, apesar de nós termos ainda não conseguido entender a sua mensagem, de sermos pessoas boas, mas nós vamos para um planeta inferior e nós vamos ter a oportunidade de ajudar. Isso. Nós vamos exercitar todos esses benefícios que nós já temos, já possuímos, né? Essa inteligência, esse progresso tecnológico, isso a gente vai levar para lá. Então é a oportunidade que Deus vai nos dar da gente usar tudo isso, né, a favor de outras pessoas, e conforme a gente for utilizando cada vez melhor esse nosso conhecimento, nós vamos fazendo aqueles que estão lá atrás progredirem, e com isso a gente vai ganhando bônus, né, na lei de Deus, vamos ganhando reconhecimento, e vamos fazendo jus a voltar para o planeta onde a gente fazia parte na época, né? Se a gente se moralizar. Tem uns que vão demorar mais e outros menos, né, Renato? Conforme os capelinos também. E como Deus é bom, é nosso Pai, esse é o fim de todos nós, né? Nos tornarmos espíritos superiores, espíritos de luz. Não existe uma notícia mais linda que essa, Renato, que nós marchamos para ser espíritos puros, espíritos felizes. O que falta a cada um de nós é empreender o que tem que ser feito, né? Não vai cair do céu para a gente. Nós temos que lutar, trabalhar para fazer por merecer isso. Com certeza. Como nós sabemos que o planeta nosso, a Terra aqui é uma escola, nós podemos repetir de ano. Exatamente. Mas é para aprendermos. O importante é passar depois, né? Depois é passar e nunca desistir, né? Isso mesmo. Não ficar estagnado, parado ali. O Francisco, já temos uma pergunta aqui. Nosso amigo J. Rangel, ele sempre está participando aqui com a gente. Olha só que a pergunta interessante que ele está fazendo aqui para você. Eu vejo e sinto e converso com pessoas que desencarnaram. Tanto boas quanto más.
Como identificar ou distinguir se o que estou vendo ou sentindo é um espírito ou projeção da minha mente? Meu caro, qual é o nome dele mesmo? J. Rangel. Meu caro J. Rangel, olha, isso aí é uma coisa que até o mais experimentado dos médiuns, né, tem sempre dúvida, né? Porque Divaldo, Raul Teixeira, Chico Xavier, esses não tinham mais dúvida porque já distinguiam o que é espírito e o que não é. Que está encarnado, se é da cabeça, se não é. Chico já sabia de tudo isso e não tinha dúvida nenhuma. Mas nós todos temos sempre essa dúvida. Você disse que conversa com espíritos bons, né, com bons propósitos, e espíritos inferiores. Continue fazendo isso. Porque à medida que você fala com um espírito inferior desse, pouco importa se está sendo a sua mente ou não. Tá? Na maioria das vezes, com certeza você está vendo, você pode ser um médium vidente, né? Então você está vendo um espírito sim. Então muita gente às vezes está vendo e começa a criar em si esse tipo de dúvidas. Tá? Não tenha dúvidas. Mesmo que você esteja em dúvida, converse, tá? Não deixe de conversar com o espírito que está ao seu lado, com certeza ele está ali. Se for um espírito infeliz, ele vai ficar feliz contigo de ter ouvido, de ter conversado com ele, de ter cuidado dele, né? Colocado para ele algumas proposições boas, que você vai fazer isso. Então ele vai se sentir amado, alguém me amou, alguém me escutou, alguém teve coragem de conversar comigo. Se for um espírito bom, com certeza o espírito bom ou vai te trazer uma mensagem positiva, né? Ou vai trazer alguma coisa de bom para alguém seu, ou de um conhecimento, uma boa mensagem, ou até mesmo um espírito desse que não faz mal, mas esteja com uma dificuldade no mundo espiritual, pode te procurar para pedir orações por ele, para ajudar a sua família, sempre nesse sentido, tanto o espírito inferior ou o espírito mais esclarecido pode aparecer para você e você continue assim conversando com eles, porque se a gente tivesse também no plano espiritual e aparecesse para você, a gente ia gostar com certeza que você travasse uma conversa com a gente. Quantas vezes a gente precisa de um médium para nos ouvir? Fulano, diz ali na minha filha, quando você tiver oportunidade, para que ela pegue aqueles meus sapatos, aquela minha roupa, aqueles meus relógios que estão lá, dá para quem precise, né? Para que ela não fique mais pensando em bobagens, que ela continue resoluta, buscando seguir sua carreira de profissional, enfim, para não ficar nessas dúvidas todas. Então, qualquer sendo o espírito, ou bom, quer dizer, bom que eu digo, aquele que vem com bons sentimentos, ou aqueles mesmo ignorantes ainda, porque não existe espírito mau. Deus não criou espírito bom nem mau. Bom ou mal a gente se torna nessa caminhada, né? Então existe o espírito ignorante. Então o espírito ignorante ele ainda pode fazer maldade, pode vir aí para te assustar com intenções que não são as melhores, mas conversa com ele com carinho que com certeza você vai ser amparado pelos bons espíritos e vai saber conversar com todos eles. E não fique em dúvida não. Com certeza, esses espíritos que estão aí, que você vê, são pessoas realmente que já passaram para a vida espiritual e estão vendo em você uma oportunidade de se comunicar. É verdade. E o J. Rangel, não tenha dúvida que se você tiver essa oportunidade, tiver com os espíritos que estejam precisando de ajuda, oriente-os, encaminhe-os para casas espíritas, fale das casas espíritas da nossa região, do Trabalhador de Jesus, dos Ceareiros do Bem, do Amor e Caridade, da Casa René Peça, do Centro Espírita Fonte de Luz. Caminhe esses espíritos, né? Vá até lá, que lá ele vai ter mais um amparo, uma ajuda, né? Que as casas espíritas fazem esse trabalho, né, de ajuda, de ouvir, de conversar com os espíritos nas nossas reuniões mediúnicas. Então oriente. Essa é uma grande oportunidade que você está tendo de ajudar. Que ajudar, nós temos que ajudar sempre, nos dois planos, né? Tanto aqui encarnado Renato, ele pode fazer o seguinte, faz o seguinte, vem comigo e leva para a casa espírita dele, vamos comigo, vamos para a casa espírita que eu vou para lá amanhã, de tal, ou vou agora, leva ele para lá, ele vai te acompanhar. Sim, com certeza, eu acho que é uma oportunidade de trabalho, porque nós sabemos que mediunidade é para o trabalho, é para trabalhar. A mediunidade, pessoas que são médiums, não pense você que são pessoas privilegiadas, porque não são. São pessoas que vêm para trabalhar, vêm com essa missão de trabalhar, né, de se melhorar até também, ajudando. Porque a ajuda é incessante, porque as dores
que nós temos, que nós sentimos agora, né, as dúvidas, a incerteza, as mágoas, tudo isso que nós desencarnamos, nós levamos isso para o mundo espiritual. Do mesmo modo que nós aqui, quando estamos com problemas, nós procuramos um amigo para conversar, para recostar, ou um psicólogo, um psiquiatra, ele precisa também, que quer ajuda. Por isso que eles procuram os encarnados que possam, de alguma maneira, esclarecê-los, ajudá-los. Então, isso aí é muito importante. Converse mesmo, ajude-os, porque eles precisam de ajuda. Se for um espírito, né, que ainda não tem ainda uma boa índole, que esteja ainda até fazendo coisas erradas, procure conversar com eles, aconselhar, porque só existe um caminho, que é o caminho do bem, que é o caminho do amor. Porque para sermos felizes, para termos tranquilidade, termos paz, temos que nos tornarmos pessoas melhores. E eles também estão nesse mesmo caminho, nessa luta como todos nós aqui, né? Todos nós estamos nessa luta aí. Com certeza, Renato. Nós vamos passar agora então ao nosso apoio cultural e voltamos rapidinho, que o papo está muito legal. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Empresa especializada em contabilidade e assessoria para organizações religiosas e associações civis. Rua Jonas Garcia, 215, Sala 110, Centro, Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, este tempo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Nós voltamos no nosso apoio rapidinho. E agora nós já temos um espírito aqui do meu lado, aqui, encarnado. Esse aqui é visível e encarnado. Meu amigo Marcos já está aqui de volta, chegando aqui com a gente. Superior também. Né? E superior, espírito de luz. Vê que a luz aumentou aqui no estúdio, né? Superior ao espírito de porco. Bom, nós temos uma outra pergunta aqui, viu, o Francisco? Da Márcia, lá do Jardim Excelsior. Ela está perguntando para a gente... Ela quer saber se é verdade que as crianças têm mais facilidade para ver os espíritos e por quê. Explica para ela aí por quê. Minha amiga Márcia, as crianças, eles acabaram de voltar do mundo espiritual, ainda estão sem essa situação de o adulto, né, envolvido pelas coisas do mundo, pela materialidade. Eles ainda estão muito
puros ainda. Então tem aquelas criaturas que a gente vê, as crianças brincando e falando, a tia, isso e aquilo, a gente não acredita, mas é verdade. Eles ainda estão bem puros e vieram há pouco tempo de lá, do mundo espiritual. Tem uma pleiade de espíritos que estão velando por essas criaturinhas também. Então, quando a gente é pequeno, a gente ainda é muito puro, muito mais próximo da espiritualidade do que o adulto que já está contaminado por esse mundo, pelas coisas da ignorância do homem, depois que ele toma, né, corpo em si. Quando essa criança crescer, você vai ver que vai desaparecer isso, porque ela vai começar a vivenciar as coisas do mundo, do adulto. Mas enquanto ela está nessa fase infantil, é perfeitamente possível, e é sério isso, ela está realmente conversando com pessoas que ela conviveu no mundo espiritual, amiguinhos invisíveis, seus né? amiguinhos invisíveis, ela está vendo sim. E porque ela está amarrada no mundo espiritual do que aqui, né? Claro, ela sabe está que ela não está mais... totalmente reencarnada ainda, né? Exatamente, ela então, está em processo, né? Está em processo, então ela fica lá e cá, e fica amarrada no mundo espiritual até ela se acoplar, até os 7 anos, mais ou menos, é a idade que realmente os espíritos dizem pra gente que o espírito ele realmente reencarna mesmo no corpo físico. Então é justamente nessa fase que a criança começa a esquecer, não deixa de ver os amiguinhos invisíveis, não é isso? Exato. Então é nessa faixa aí. Então, mas que vê, sim. Aí quando vê criança que está brincando, fala assim, mamãe, estou brincando aqui com o meu amiguinho, realmente ele está brincando com o amiguinho invisível ali, que é um espírito, sim, amiguinho dele, com certeza. Bom, continuando nosso assunto, nós estamos falando aqui que algumas pessoas conseguem ver espíritos. Agora eu pergunto, por que então que as pessoas que veem e não veem espírito direto? Não veem no dia a dia, assim, andando, caminhando pela rua, não esbarra com espíritos? Renato, Deus só faz as coisas de forma tão perfeita e infelizmente a gente ainda não entende. Haveria muito inconveniente para o ser humano viver cercado por espíritos, vendo espíritos. Por exemplo, nós estamos aqui 1, 2, 3, 4 e a gente estaria vendo todos os outros espíritos que estão por aqui. Isso nos traria no dia a dia grandes inconvenientes. Imagina alguém que vai pegar seu carro, vai para a estrada e de repente vê um espírito atravessando a rua, ele mete o pé no freio e vai ver que não tinha nada ali, entre aspas, não tinha nada encarnado, era um espírito. Ou então que está dentro de casa, vai ao banheiro, o espírito, está vendo espírito, você não tem liberdade para nada, você vai passar a ser um prisioneiro da vida, você não tem mais condições de decidir por si mesmo, porque tudo que você vai fazer, você vai pensar naquele que está te olhando. Então você não é mais uma pessoa que faz as coisas por si mesmo, você já vai fazer pensando que está sendo vigiado. Então há muitos inconvenientes e com certeza, quando Deus nos tirou essa possibilidade de ver o espírito frequentemente, é porque a coisa não seria bom para a gente. Com certeza traria muito mais prejuízo para nós, nos embaraçaria, nos tornaria pessoas sem intimidade, a gente não teria mais intimidade, liberdade em lugar nenhum, né? Assim também eles dizem até, fazendo uma comparação, que outras coisas tantas que Deus não deixa a gente ver, pelo mesmo motivo. Por exemplo, aqui nós tomamos banhos e tudo, mas a gente não vê. Os animaizinhos aqui, microscópicos, que estão por aqui, nesse ar que a gente está inspirando agora, se a gente visse, a gente se apavoraria. Nossa, Deus me livre, eu não vou respirar, que essa bactéria está vindo. Né? Então, do mesmo jeito, ia nos trazer profundos problemas sérios para nós, problemas psicológicos, de vida, que a gente ia enlouquecer com essa de ver espírito toda hora. Agora, tem pessoas que têm isso, né? Meu amigo Francisco Rebouça. Que honra tê-lo aqui, meu amigo. Eu estava em casa às segundas-feiras e você dizendo, quando ele vê aqui, eu digo, aquilo fala assim, mas tem um coração de boi, é uma alegria recebê-lo aqui, meu amigo. Você está dizendo que tem inconveniente de ver espírito. Ué, se tem inconveniente, por que isso acontece? Por que Deus deixa acontecer? É para perturbar a gente? Não, de vez em quando qualquer um de nós pode ver o espírito, porque ele, quando é um espírito que aparece de vez em quando, que você tem a condição de ver, ele veio aqui para te mostrar que a vida não acaba. Quantas pessoas que vivem chorando a perda da mãe, do pai, do filho, há 20 anos a vida acabou, mas a pessoa está vivendo até hoje.
Então aparece o filho para que a mãe veja, a intenção dele é mostrar à mãe que a vida não acabou, que ele continua ao lado dela, que ele continua a vida sem o corpo físico e que ela traz até um alento a ela, que ela pode vê-lo, ver que ele já está bem, e ele vai pedir a ela que esqueça o que ela está pensando, essa tristeza toda, porque isso está trazendo malefícios, não só para ela, mas para ele também. Então essas visões servem para isso, para vir mostrar a gente que a vida não acaba no momento da morte do corpo físico. Mas tem gente que não é espírita, que não tem conhecimento nenhum da doutrina espírita, e vê espírito. Não seria melhor Deus permitir que isso acontecesse somente com aqueles que tivessem um entendimento? Qual a vantagem de um cara que não tem conhecimento nenhum ver um espírito? Para ele, acho que ele está ficando maluco. Você entendeu? O cara não tem conhecimento nenhum. Por que Deus permite que justamente essa pessoa que não tem conhecimento nenhum, muitas vezes não acredita em espírito, não acredita em doutrina espírita, e Deus faz com que essa pessoa veja? Eu conheço um rapaz que ele disse assim: olha, se eu ver minha mãe, que já morreu, se ela disser coisas que só eu e ela sabíamos, se ela disser um montão de coisa do nosso passado, mesmo assim eu não acredito. O que adianta Deus fazer com que uma pessoa veja um espírito numa situação dessa? Mas não tem vantagem nenhuma, tem? Cada caso é um caso. Né? Tem. Não, cada caso é um caso, mas qual é a vantagem de Deus mostrar um espírito? Eu quero que ele responda a você, não, Renato? Não, você está muito apressadinho, hein? Não, ele vai responder. Ele falou sobre isso. Francisco, já viu como ele está bonito hoje? Tá, ele está sempre bonito, está sempre elegante, né? Ainda vou descobrir como é que ele consegue fazer essa barriga encolher. É porque não tem. Essa é boa. Então, Marcos, é o seguinte, você disse que qual é a vantagem, né? Uma pessoa que não tem conhecimento nenhum e não acredita, por que ela poderia ver um espírito? Pela mesma vantagem que Deus deu a inteligência para aqueles que não a desenvolveram. Pela mesma vantagem que Deus deu a mediunidade a todos nós, né? Mesmo para aqueles que não acreditam. Então, o fato de não acreditar, Deus não pode dar uma coisa para um e para outro, simplesmente porque esse acredita e esse não acredita. Ele dá para todos. Agora, a ignorância de alguns continua, né, teimosos em dizer que não acredita mesmo que visse. Mas isso é coisa do ser humano atrasado ainda, preso às suas conveniências. Com o tempo, com certeza, vai chegar o momento exato que Deus tem soluções para qualquer problema nosso. Com certeza, o dia dessa criatura acreditar vai chegar. Não é por o fato dele não acreditar que ele não tem a mediunidade. A mediunidade é dada para todos nós. Como a inteligência é dada para todo mundo para o bem. E muita gente utiliza para o mal. De formas que é questão de tempo. Deus não tem pressa para que eu diga que eu vejo espírita, que eu acredite, nada disso. Ele vai me dar todos os atributos de todos os meus irmãos em humanidade, e eu que procure desenvolver cada coisa. Mesmo que eu teime, que eu continue dizendo que não acredite, isso não vai mudar. A mesma coisa, muita gente que não acredita em reencarnação, também não muda. Porque um dia ele vai chegar à conclusão que ele vai reencarnar. Acreditando ou não. Aí ele morre de susto. Aí ele vai morrer de susto. Aí ele reencarna mais rapidamente. Mais rapidamente. Então, morre duas vezes, morre de susto. Pelo esse fato. Então, com o tempo, isso aí nós temos... É só uma questão de evolução? Evolução moral. Então, já que nós entramos por esse caminho da evolução, nos mundos mais evoluídos que o nosso, na Terra, lá se vê espírito com mais facilidade? Claro, claro. Quanto menos for material... Isso quer dizer que o cara que vê muito espírito aqui na Terra, nesse nosso mundo, é mais evoluído? Nem sempre, né? Nem sempre. Quase que eu pego ele pelo pé. Não, nem sempre, né? Porque o Chico, Xavier, Edivaldo, a gente sabe que é pelo lado positivo. Mas tem gente que é pelo lado negativo. Tá? Quando você vê muitos espíritos, assim, muitas das vezes, se você não é uma pessoa evangelizada, moralizada, muitos espíritos que você vê é como uma bênção para você, porque ao final de tudo, você vai chegar a uma conclusão que precisa se moralizar. Porque os espíritos que você vê diretamente, isso não é natural, isso não é normal. Né? Então, ver espírito, mesmo sendo moralizado ou não moralizado, é normal para qualquer um. Mas não há vantagem nenhuma em se ver espírito. É normal, é racional, é coerente a gente se assustar com o espírito? Apareceu um espírito, meu Deus, um espírito ali.
E se assustar Continua aquela velha ignorância, não, né? eu estou fazendo essa pergunta porque eu conheço até espíritas que têm medo de espírito. Não, é verdade, a gente sabe. Isso é comum nos centros espíritas, né? Eu tenho uma amiga espírita que ela fala assim, olha, eu sou espírita, acredito, mas se eu ver um espírito eu saio correndo. Eu não vou dizer o nome dela não, já esteve aqui no nosso programa. Então não é natural a gente ter medo de espírito, né? O ideal é que a gente não tivesse, porque nós também somos espíritos, né? Apenas estamos encarnados. O que acontece é que quando uma pessoa vê um espírito e se assusta, é porque normalmente ela já tem esse medo, é uma pessoa medrosa de tudo, né? Mas a gente não deveria ter medo de espírito, né, o Marco? O espírito é uma coisa natural, que está ao nosso lado, né? Não adianta eu ter medo do espírito. Isso, né? Exato. Não adianta eu ter medo de espírito, trancar minha casa, porque eu vou fechar a porta e ele vai passar. O espírito aqui ao meu lado. Então, se eu tivesse medo de espírito, eu já tinha que estar com medo dele aqui, porque eu vou viver eternamente com medo, porque ele está do meu lado, eu só não estou vendo. Mas tem espírito aqui do lado da gente? E muitos. Encarnado tem 3 aqui. E desencarnado tem uma multidão aqui mesmo. Paulo já dizia, nós somos seguidos por uma nuvem de testemunhas. Então, onde quer que a gente esteja, ninguém está sozinho em lugar algum. Então, se alguém chegar para você, para dizer aqui, eu estou sozinho aqui na minha casa, não tem mais ninguém, é porque esse não tem conhecimento. E outra coisa, ter medo de espírito tem uma outra desvantagem para a gente, né? Porque quem tem medo de espírito, muitas das vezes, deixa de ter oportunidade de se encontrar com alguém muito querido dele, do mundo espiritual. Um pai, uma mãe que poderia vir trazer um alento para ele. Mas se ele tem medo, uma mãe não vai fazer medo ao filho. Você falou que não adianta fechar uma porta porque o espírito pode passar pela porta. Claro. Então, e aquelas pessoas que ficam apavoradas quando começam a ouvir coisas de espírito dentro de casa e tal, e começa a trancar a porta, janela, e bota chave, trinco, cadeado, parece que é um cofre a casa, não adianta nada. Nada, absolutamente, porque a matéria não é barreira para o espírito, né? O espírito passa por essa parede aqui, para lá, para cá, passa por onde ele quiser aqui. Isso aqui não é barreira para nós, por causa do nosso corpo. Matéria contra matéria, né? Matéria nossa é uma matéria densa, a matéria do espírito é uma matéria que nós não conhecemos, porque a matéria que a gente fala aqui do perispírito é tirada do próprio mundo, mas a essência do espírito nós não temos conhecimento disso. De forma que o perispírito mesmo, o espírito passa para lá e para cá, com o perispírito dele em caixa forte de banco, isso não é barreira para espírito. É barreira para a gente. Botar uma coisinha ali a gente não passa, né? O Francisco, nós temos outra pergunta aqui. Pois não. Da Rosângela do Caiçara. Essa é vizinha minha ali no Caiçara. Já ganhou vários livros aqui. A pergunta: se uma pessoa que é médium, mas não pratica, quais são as consequências? Interessante essa pergunta. Muito boa. Bem, olha só, é a mesma coisa que você ter um olho, os olhos fechar, viver com as vendas nos olhos. Para que serve o olho? Né? É a mesma coisa que você ter uma inteligência e não procurar desenvolvê-la. É a mesma coisa que você ter saúde e não cuidar dela. Então, a mediunidade, quem tem mediunidade e não cuida, ela é uma ferramenta. É como se você tivesse uma enxada. Você é um trabalhador, tem enxada. Para que serve a enxada? Para lavrar o campo. Se você não lavra o campo com essa enxada, ela vai ficar lá enferrujada, né? Então, a mediunidade, quando ela não é utilizada, é a mesma coisa da inteligência quando não é desenvolvida, das coisas morais que você tem, do seu progresso que você não realiza. É uma ferramenta abençoada que você não está utilizando. Você está se prejudicando, e quando chegar no mundo espiritual, os espíritos vão te perguntar: o que fizeste da mediunidade que foi concedida para o bem lá na Terra, para você ajudar os irmãos em situação de dificuldade? O que fizeste dela? E a gente vai dizer: não fiz nada. Então, infelizmente, da próxima vez, você já vem com muito menos, porque a quem mais foi dado, mais se dá. E a quem menos foi dado,
até aquele que se deu vai ser tirado, né? É verdade. Justamente porque é o talento que você não utilizou. A mediunidade é um talento que você deve multiplicar, que só vai te trazer bem. A mediunidade é para o seu bem, não é para o seu mal, não é para ficar guardada, dizendo eu não quero ser médium. Querendo ou não, você é médium. Não tem como escapar disso. É verdade. E nós estamos aqui, né, para aprender. Né? E a gente não pode nunca esquecer que nossa estadia aqui no planeta é aprendizado. E se a gente deixar passar, né, essa oportunidade de serviço, de trabalho, porque quem é médio é para trabalhar mesmo, para ajudar mesmo, né? Isso aí. Então eu queria falar aqui, que eu não falei ainda, que o Marcos sempre me cobra, para agradecer, né, os nossos amigos que ajudam todo mês, né, para que a gente possa manter o nosso programa no ar, né, as pessoas que apoiam o nosso programa, e aquelas pessoas que ajudam também aqui, né, para que a gente mantenha o nosso cenário, que sempre depositando lá na nossa conta, no HSBC. Queria agradecer e pedir, né, que continue sempre nos ajudando, que o pouquinho que está entrando está ajudando a gente. HSBC Poupança, agência 0550. Coloca aí no vídeo para a gente, Gabriel. Agência 0550, conta 420657, dígito 6. Então, repetindo, HSBC Poupança, agência 0550, conta 420657, dígito 6. Então, a gente agradece as pessoas que têm nos ajudado, pelo carinho que tem tido conosco no nosso programa. Tá ok? Muito obrigado mesmo. Você já falou para a gente aí, o Francisco, mas gostaria que você falasse de novo. A gente pode mesmo realmente conversar, a gente pode dialogar com o espírito, até sobre assuntos assim, mais complexos, assim... Como é que funciona isso? A gente pode realmente conversar com os espíritos? Pode e deve, Renato. O espírito que aparece, às vezes, diante da gente, ele não está ali somente por aparecer. Alguma finalidade ele tem, ou boa ou má, né? Se ele tem uma finalidade má de te assustar ou de te fazer o mal, você vai conversar com ele e vai dizer, meu irmão, isso não é caminho, você vai me prejudicar agora, eu sou teu irmão, né? E vai falar com ele de formas a que ele entenda que, como teu irmão, é dever nosso zelar um pelo outro, porque Jesus já estabeleceu as leis e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se ele está aparecendo ali para te assustar, para trazer algum malefício para você, você conversa com ele, diz que perdoa, que entende, que você também já foi assim, nós também chegamos a esse grau de entendimento, mas passamos por essas fases também. E se for um espírito em uma situação, às vezes ele vem te trazer uma mensagem, vem às vezes até te pedir, olha fulano, faz umas orações por mim, porque eu não estou me sentindo tão bem, eu estou com uma série de necessidades aqui no mundo espiritual, ou então vai até minha família, fala com a minha mãe, enfim, você deve sempre travar um diálogo com esse espírito, porque se ele está ali, ou ele está para te assustar, para te fazer medo, para te provar alguma coisa, ou quer te falar alguma coisa, quer te pedir alguma coisa. E o ideal para nós espíritas, né, é saber lidar com isso, saber que aquela criatura que está ali é um ser que está no mundo espiritual, mas foi alguém que conviveu aqui no mundo físico, apenas passou para o mundo espiritual, continua vivo com as mesmas necessidades, os mesmos problemas, com as mesmas intenções, se ele era bom, continua bom, se ele não era tão bom, continua não sendo tão bom, e de qualquer forma a gente pode sempre ser útil às pessoas com uma boa conversa, né? Meu vizinho teve o diálogo mais curto com o espírito. O espírito apareceu para ele, ele olhou aí, fui! Passou 3 dias correndo. Vambora. Francisco Rebouças. Só falou foi. Só que quando ele parou, o espírito lá dele, não adiantou correr. Não adiantou correr. Com a perna ele vai com o pensamento. Não adianta. É mais rápido, tem jeito. Já que você falou que o espírito é rápido, essa história de que a gente vê muitas pessoas que falam que viu espírito com asa, anjinho, deve ser aqueles anjinhos barrocos, né? Espírito tem asa?
Porque eu já ouvi falar essas histórias, né? Que espírito tem asa. Então eu quero saber se... Porque se eu ver algum por aí, eu vou pensar que eu... Que não é espírito, que não tem asa? Se eu ver um espírito que sem asa, eu vou pensar que não é espírito. Ai, meu Deus. É alguém que ele me assustar, né? É, exato. Tem ou não tem asa? Não, o espírito não tem asa, né? Meu espírito tem como é que ele moralidade. Ele não voa, ele volita, né? O espírito não precisa de asa para ir a lugar nenhum, ele vai pelo pensamento, né? Esse espírito, quando ele aparece para a gente com asa, ou com garras, ou com chifres, nada mais é que uma criação dele. Espírito é um ser humano. Nós não temos asa, ninguém aqui é passarinho, não é mesmo? Ninguém aqui é ave. Nós somos espíritos e no mundo espiritual não precisamos de asa, porque lá no mundo espiritual a gente viaja para um lado e para o outro através do pensamento, nada de asa. Não existe asa, espírito não tem asa. Quando a gente sonha e vê uma pessoa que a gente já conheceu desencarnada, elas são exatamente ali daquele jeito do que era da vida real, quando elas eram? Isso, normalmente, porque senão a gente não reconheceria, né? Então, Mas se ela teve diversas encarnações, como é que eu vou... ela vai se identificar pela última encarnação que você teve conhecimento dela. Então, se eu desencarnar... Eu vou te ver do jeito que você está. Isso, quando eu aparecer aqui, você vai dizer, se é o Francisco, ele está, se eu conheço assim. Se eu vier com uma roupagem de uma outra reencarnação que você não tenha me conhecido, você não vai saber quem é, não é mesmo? Então, eu te aparecer como estou aqui agora, forjando meu perispírito, dessa forma aqui, você vai ter o Francisco. Mas Francisco, se você teve, vamos supor, diversas encarnações, aí você vai aparecer para mim e aparece como essa última, que eu te conheci. Isso é você que escolhe, vou aparecer para o Marco com essa encarnação. Porque se eu for aparecer como Júlio César ou como Napoleão, ele não vai me reconhecer. Vai reconhecer o Júlio César e o Napoleão. Isso é uma escolha sua ou isso vem naturalmente, de uma forma bem natural para que eu te reconheça, sem que você queira mudar a fisionomia? Isso é seu critério? Não, Você pode querer aparecer para mim de uma outra forma, se você quiser? Posso. Eu vou modelar meu perispírito do jeito que eu quiser para você. Eu vou modelar daquela maneira porque lá no mundo espiritual eu não estou com essa roupa. Tá certo? Eu não estou com essa roupa. Minha roupa é fluídica. Então o espírito pode aparecer de qualquer encarnação dele, para mim. Só que a última eu conheço, as outras não. Então, de repente, alguém muito conhecido seu, que simplesmente apareceu com uma outra vestimenta e você já acha que ele não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E era teu irmão. De repente ele vira com essa outra roupa e você já reconhece. Você não conheceu aquela outra? Não, mas era o mesmo. Isso quer dizer, olha só como o meu raciocínio é fraco. Agora que eu estou começando a entender a coisa. Então, se o espírito consegue mudar a fisionomia dele para uma encarnação do passado, qualquer delas, ele pode mudar a aparência dele. Por exemplo, se eu tenho medo de mula sem cabeça, ele pode aparecer como uma mula sem cabeça? Por que não? Ele não pode aparecer com asa para você? Então, se eu tenho um medo danado do diabo, ele pode aparecer com chifre, exatamente com aquelas três coisas que é para te espetar. Isso aí é o mais comum, que tantas pessoas têm medo de espírito por causa disso. Mas não sabe que aquilo é apenas criação daquele espírito para te assustar. Ele quer aparecer para você daquela forma. Pode ser um brincalhão, de repente ele tira aquela vez, isso era eu que estava te brincando contigo. Sim, bobão, aqui, tá vendo? Você logo já acreditou. Pode fazer isso, porque ele vai modelar o perispírito dele da maneira que ele queira te aparecer. E não da maneira que você quer que ele apareça. Eu tenho uma perguntinha, eu sou chato pra caramba, né? Não. Sem você, o programa fecha. Vamos supor que eu comece a pensar muito numa pessoa desencarnada. Sim. Um parente ou um amigo que já foi. E eu começo a pensar muito. Esse espírito que eu penso muito, ele pode chegar perto de mim e aparecer para mim? Pode. Qualquer espírito pode aparecer para a gente, né? Muitas das vezes, por mais que eu queira, por mais que eu busque, ele pode não ter permissão para aparecer para mim. Como uma prova para mim, né? Que eu não mereço ver essa criatura. Então, por mais que eu peça, pode não aparecer. Mas se não houver nenhum impedimento e ele desejar, ele pode aparecer para mim de forma tranquila.
Entendeu? É só eu pensar e ele pode aparecer, se for permitido, né? Porque, por exemplo, eu penso no meu pai agora. Por que meu pai não aparece aqui agora para mim? Meu pai está trabalhando no mundo espiritual. Então ele não pode estar aqui simplesmente porque eu quero que ele esteja, né? E no mundo espiritual, ele está lá fazendo os seus trabalhos, cumprindo suas obrigações, e nem sempre ele está à disposição para vir aqui. E às vezes não é conveniente que ele me apareça. Não é conveniente que ele me apareça. E também ele pode não querer. Tá certo? Você falou em trabalho. Então a gente trabalha a vida toda aqui para se aposentar com 65 anos de idade, desencarna, ainda tem que trabalhar lá? Meu amigo, aí pode se preparar que vai trabalhar muito mais. Porque a vida... Mas aqui eu ganho uma merreca, e lá? Você vai ganhar muito mais. Mas você vai ganhar salário bem poupudo, depende do que você vai fazer, né? Se você for trabalhar no bem, com certeza você vai ter seu bônus hora crescido, né? De horas extras, porque está trabalhando no bem, você vai conquistar seu espaço, mais tarde com o seu trabalho. Mas se eu não quiser trabalhar lá? Não, se você não quiser trabalhar lá, você vai passar fome como aqui, ué. Ué, eu vou sentir fome lá? Mas é lógico. O espírito se alimenta, não é dessa alimentação nossa. Alimentação fluídica. Mas se você não quer trabalhar, ninguém vai te trazer. Como é que você vai buscar o crescimento? Como é que você vai estudar? Como é que você vai arrumar comida? Você vai ter que trabalhar também, porque lá no mundo espiritual tem essas pessoas, como aqui no mundo físico, né? Que a gente não quer trabalhar e fica aí na dependência de um de outro, a gente vai continuar assim lá. Lá também tem? Vai ter pessoas. Tem, deitoso em todo lugar. A gente sai daqui para lá do mesmo jeito. Quem era preguiçoso aqui, quando passa para o mundo espiritual, não já vai ser um trabalhador, vai continuar preguiçoso. Vai ter que ser levado para as colônias, e lá ele vai ser cercado pelos amigos, pelos colegas, meu filho, pela mãe, pelo pai, pelos parentes, meu filho, você precisa trabalhar, você não vai conseguir crescer, você não vai sair disso, vamos comigo. E lá no mundo espiritual a gente vê o mundo de outra forma que não desta aqui. Então a gente vai entender que realmente nós precisamos crescer lá. A gente vai ter um outro entendimento da vida. Mas que tem preguiçoso lá, tem também. Tem, com certeza. Tem invejoso, tem mentiroso. Continuamos do mesmo jeito, né? Não mudamos nada. Mas lá não tem aposentadoria não, né? Aposentadoria não. Tem. Lá ninguém quer aposentar. Lá não falta trabalho. Lá não é com 65 não. O Francisco, nós temos aqui mais uma pergunta da Maria de Jesus, lá do Parque Burger. Ela pergunta se o médium já vem determinado para trabalhar na Umbanda ou no kardecismo. Existe essa... Já tem essa determinação? Não. Ninguém veio determinado a trabalhar num ou no outro. A escolha é nossa aqui no mundo físico, né? Normalmente é que os companheiros da Umbanda, né? Eles têm mais facilidade de trabalhar nas casas espíritas, porque a casa espírita da Umbanda não tem certos requisitos que a casa espírita nossa solicita dos médios, que é o estudo, que é o trabalho de vamos dizer assim, de se engajar numa tarefa dentro da casa espírita. E a maior dificuldade daquelas pessoas que trabalham da Umbanda é justamente o estudo da doutrina, porque na maioria dessas casas, não são em todas, mas na grande maioria não há um estudo da doutrina, do livro dos médios. Normalmente as pessoas chegam lá, tem um pouquinho de mediunidade, uma mediunidade mais exacerbada, já é logo levado para as reuniões mediúnicas da casa. Não quer dizer com isso que o trabalho que se faz na Umbanda seja de se jogar fora, não. Na Umbanda se trabalha com seriedade, com amor, só que não com o preparo da doutrina espírita, né? A doutrina espírita requer dos médios estudos para que seja praticado conforme nos trouxe Allan Kardec. Já na Umbanda, vamos dizer, essas exigências não são tão assim levadas em consideração. É só isso. Mas ninguém vem aqui para trabalhar na Umbanda ou vem para trabalhar no Espiritismo. A escolha aqui é nossa. Francisco, nosso programa já está acabando, faltam só 12 minutos para terminar. Então, quando nós ficamos doentes, nós sabemos, né? Isso aí já tem vários relatos, a gente já conhecemos pessoas que quando estão doentes, estão muito debilitadas, vêm espíritos. E por quê? Por que razão que ocorrem essas visões de espíritos quando a gente está doente?
Quando a gente está doente, né, o corpo fica mais enfraquecido, então fica mais fácil para o espírito se libertar, né? E ele pode, liberto, né, trabalhar em várias situações, ver outros espíritos, entrar em contato com outros espíritos que ele, em plena saúde, não tem essa facilidade. O corpo físico é aquele que dificulta a gente a estar em contato com o mundo espiritual. Mas, à medida que o corpo está debilitado, o espírito, os laços estão muito mais afrouxados e é muito mais fácil ele entrar em contato com outros espíritos. Eu tenho uma amiga, deve estar assistindo a gente agora. Quando ela toma um gorozinho, ela começa a receber espírito, incorpora lá, ela bebe e incorpora lá, recebe espírito, mas é só quando está bêbada, cara. Quando ela está bom, ela não faz isso, ela não trabalha a mediunidade dela, ela não frequenta a casa espírita, ela não faz nada. E ela não gosta de se envolver com esse tipo de coisa. Mas quando ela bebe, que ela gosta de tomar cervejinha, ela bebe, passou da meia dúzia, ela já está recebendo espírito lá e roda a baiana. Já levaram ela muitas vezes para o hospital. Por que quando bebe, a pessoa começa a ter esses tipos de coisa? Manifestação. Isso aí é o seguinte... Não é com todo mundo, espero, né? Não é com todo mundo, né? Mas tem pessoas que têm uma mediunidade exacerbada, apenas não exercita, né? Então, ele está ali de maneiras a qualquer coisa, ele dá passagem. Então, aqueles espíritos que estão aqui naquele ambiente, bebendo, fumando, fazendo, aqui está cheio de espírito ali. E então, fica muito mais fácil através daquele ser que está desprendido da matéria, porque à medida que ele começa a beber, ele vai ficando mais relax, né? Vai perdendo o controle de si e vai cedendo campo aos espíritos nesse nível, né, que se aproveitam dessa situação dela para se manifestarem. É uma mediunidade desequilibrada, né? Porque se fosse assim, todo mundo que bebe era uma confusão geral, né? Mas tem pessoas que se deixam influenciar dessa forma. Essas pessoas que têm essas manifestações espontâneas, ou quando estão doentes, ou quando estão bebendo, ou coisas ocasionais, o que elas têm que fazer? Elas têm que procurar se controlar, ou seja, se conhecer, saber que são portadoras de uma mediunidade bem exacerbada. Então vai procurar a casa espírita para se instruir, ou a casa espírita onde ela quer que seja, trabalhar no bem, porque não precisa a gente ser médio de casa espírita para se ver livre de espíritos, tá? Porque se fosse assim, o evangélico, o católico, o outro estava perdido, porque não tem reunião mediúnica lá. Mas o que nos afasta dos maus espíritos? Primeiro, o trabalho no bem, os bons pensamentos, os bons sentimentos, o estudo sério, o desejo de ser útil ao próximo. Quem trabalha dessa forma, quem age dessa forma, não vai ficar bebendo por aí, enchendo a cara, muito ao contrário. Vai ter cuidado de quando parar num lugar desse para beber uma coisa, que não deixe passar de um certo limite, vai se cuidar. Então, o trabalho no bem, o estudo da mediunidade na doutrina espírita, faculta essa pessoa dominar, né, saber levar a bom termo sua mediunidade. Então, o trabalho no bem, o amor ao próximo, a caridade, procurar se moralizar, com certeza a mediunidade dessa criatura vai se equilibrar. Francisco, nós temos duas perguntas, vamos fazer essas duas perguntas, para vocês responderem rapidinho, porque faltam só 7 minutos. Certo. Porque a gente tem que fazer o sorteio ainda. Tá? A Rosângela, que já ligou, fez uma pergunta para a gente, agora está perguntando se os espíritos sabem o que estamos pensando. Claro, porque nós espelhamos aqui em cima, tudo o que eu estou pensando agora está passando aqui, e os espíritos não veem com esses olhos nossos físicos, eles estão vendo com o olho do espírito, então ele está vendo tudo o que a gente está pensando. Com certeza. Ana Cláudia, a pergunta, quer saber se ela pensar muito na sua mãe desencarnada, atrapalha o seu espírito? Depende, se ela pensar por bem, pedindo a Deus que sua mãe esteja bem, com orações, ela vai ajudar sua mãe vai ficar feliz em ver que sua filha está sempre, não esquece dela, e está sempre rogando ao pai que ajude,
praticando as coisas boas que sua mãe lhe ensinou, é isso que dá satisfação à mãe da gente do outro plano. Agora, se ela toda hora se lembra da mãe por alguma coisa, e está nervosa, e a mãe faz falta, se a minha mãe estivesse aqui, isso realmente, a mãe dela no plano espiritual vai ficar triste com a tristeza dela, e vai ficar alegre com a alegria dela. Então, se ela quer pensar na mãe dela sempre, que pense positivamente, orando, pedindo a Deus para que sua mãe esteja bem, a mãe dela vai estar feliz, vendo a filha feliz. Muito bem, então nós vamos fazer agora então o nosso sorteio. Já que colocasse a câmera geral para a gente fazer o sorteio aqui, Marcos, nós vamos sortear dois evangelhos, um livro do Espírito, 2 CDs. Primeiro é o Evangelho. O primeiro é o Evangelho Grandão. Evangelho Grandão. Milton Lima, Parque Central, SC, eu não sei, São Cristóvão, né? Anota aí. Evangelhão. Evangelhão. Qual é o outro? É o outro? Evangelho pequenininho. Evangelinho. Cleide da Silva, Jardim Flamboyant. Evangelinho. E agora? O Livro dos Espíritos. É o Espiritão ou Espiritinho? Não, é só normal. Livro dos Espíritos, então, vamos ver aqui quem foi que ganhou esse. Livro dos Espíritos. Alda Francisco Algodoal. Alda Francisco. Ganhou o Livro dos Espíritos. Rapaz, mandei minha filha ligar umas 15 vezes para ela, não é sorteada. Agora vamos ao primeiro CD. É pela intenção má que você... que ela não ganha. A intenção não é boa. Indaiá, de São Cristóvão. Indaiá, nossa amiga, ganhou um CD. Tem mais mais um CD. Outro CD? Mais um CDzinho. Mais um CD. Mais um CD dessa feita por Carlos Alberto do Algodoal também. Eu queria... O Algodoal tá... o pessoal participa bacana. Vamos sortear aqui a minha conta de luz para ver se alguém paga? Não, isso aí... Com uma intenção assim, minha... Vou sortear minha conta de luz aqui para alguém pagar. Ela vai pagar para cortar, sabia? Tem mais alguma coisa para sortear? Não, já sorteamos tudo. Nem minha conta de luz? Não, sua conta fica por tua conta. Como é conta, fica por sua conta. Né? Então, nós estamos... Falta só pouquinhos minutos, faltam 3 minutinhos. Eu gostaria que você fizesse a sua despedida para o nosso público, dando uma mensagem aí para os nossos amigos. Bom, quero agradecer em primeiro lugar, né, ao Renato, ao Zé Marcos, mais essa oportunidade, dizer que é uma alegria sempre estar aqui com vocês, eu que acompanho o programa às segundas-feiras, lá em Niterói. É penitência, né? Hein? É penitência, né? Eu quero pagar meus pecados, sair daqui livre, né? Bom, então, agradecer a vocês e dizer que realmente eu, como espectador lá, vejo esse cenário maravilhoso, vejo como o programa tem crescido, e incentivar o povo aqui de Cabo Frio, os empresários principalmente, né, que auxiliem, né, com uma bagatelazinha qualquer, para que esse programa continue tendo a repercussão que está tendo, alcançando o objetivo de levar a doutrina espírita mundo afora. Tantas pessoas estão tendo conhecimentos agora da lei de Deus, porque quando se fala em doutrina espírita, tem muita gente que vira a cara. O que é doutrina espírita se não o Evangelho de Jesus redivivo, renovado, ao pé da letra, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a doutrina espírita é isso, é amor, é caridade. Então você que pode, ajuda aí o nosso Zé Marcos, o nosso Renato, para que esse programa continue espargindo essas bênçãos como ele vem fazendo desde sua criação. Então muito obrigado a vocês. Francisco, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho. Você já sabe que você já é sócio, né, permanente do nosso programa, e separando que lá para o final do ano nós vamos convidá-lo de novo. Aí se você estiver por aí, se não estiver viajando, nós vamos entrar em contato. Depois da viagem a gente vê. Renato, eu só queria falar que amanhã nós estamos com o nosso programa ao vivo, tá? Eu estava esquecendo aqui. É verdade. Desculpa a propaganda, né? Mas amanhã às 17 horas, pela web Rádio Umen, o programa Espiritismo Ensina. Estaremos lá, eu e a nossa Suzane Câmara, levando ao ar o programa Espiritismo Ensina. Com certeza, não percam. Hoje vocês estão tendo a oportunidade de assistir ao vivo aqui, não?
que você só escuta a voz dele pela web. Então agora, né, tiveram o prazer de ver o meu amigo Francisco Rebouças. Então semana que vem nós vamos ter aqui a minha amiga Horaci, que vem falar sobre amor, religião de Jesus. Então, convido a todos para segunda-feira que vem estarmos juntos e agradecer, né, por essa 1h30, né, de convivência, por esse programa muito bom, muito esclarecedor. Que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, junto com seus entes, né, familiares. Que todos tenham uma semana de muita tranquilidade. Temos um feriado aí na quinta-feira. Que todos curtam o feriado com muita paz, com muita harmonia, junto com as suas famílias. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.